Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11, que dizem: E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Bom, que vemos aqui então a finalização desse evento tão importante, tão marcante para os discípulos, que foi a ascensão de Jesus aos céus. Lembrando que ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, depois de ressuscitado, ele, durante 40 dias, apareceu aos discípulos, conversou com eles longamente, comeu com eles, caminhou com eles. Então, foram várias aparições a diversos discípulos. E por fim, ele se despede. E se despede da maneira mais incrível possível, né? Se elevando diante do olhar deles aos céus. Lembrando até a cena de Elias, do profeta Elias, que se despediu de Eliseu subindo numa carruagem de fogo, que Jesus faz algo semelhante. Lembrando que Jesus já havia demonstrado essa celestialidade dele aos seus discípulos lá no Monte da Transfiguração, que diz que ele se transfigurou diante deles, o rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, Jesus já havia demonstrado parte da sua glória aos discípulos, mesmo antes da sua morte e da sua ressurreição. Bom, nós vemos aqui dois homens vestidos de branco que lhes falam, né? Eles entregam essa profecia que Jesus voltaria da mesma forma que ele estava partindo. Esses dois homens aqui pode ser aqueles mesmos dois seres angélicos que apareceram aos discípulos lá no sepulcro, né? Apareceram as mulheres, que eram dois também vestidos de branco. Então talvez sejam aqueles mesmos que apareceram lá. Ou seja, provavelmente eram dois anjos que ficaram a cargo de anunciar essa ressurreição de Jesus e acompanhar esses eventos até aqui, essa finalização com a ascensão de Jesus. Bom, sobre a volta de Jesus, são muitos versos nas Escrituras que comentam sobre ele, eu vou citar apenas alguns. Em Mateus 24, que Jesus diz, né, que depois de uma série de eventos grandiosos na terra, de guerras, terremotos, etc., diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e que neste dia verão o Filho do Homem vindo das nuvens dos céus com poder e grande glória. Quem detalha um pouco mais isso é o apóstolo Paulo, principalmente nas suas duas cartas à igreja de Tessalônica, que inclusive, aparentemente, segundo os estudiosos, foram os dois primeiros textos a serem escritos do Novo Testamento, as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: O mesmo Senhor descerá do céu com grande aclamação, com a voz do arcanjo, com o soar da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estarão com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não vejo, o apóstolo Paulo explica como se dará. As pessoas ressuscitarão, aqueles que já tiverem morrido ressuscitarão. Então isso já nos passa um consolo imenso, né? Que aqueles que já partiram antes de nós, parentes, amigos, etc., que tinham um coração no Senhor, que tinham uma vivência de bondade, de caminhar com Deus, esses Deus vai ressuscitar, ou seja, vai entregar vida novamente a essas pessoas. Então é aí um consolo, como o apóstolo Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, a morte não mata mais ninguém. O que mata o ser humano é a maldade, a incredulidade, a perversidade. Mas a morte não mata mais ninguém porque todos vão
ser ressuscitados. Todos esses que têm que vão receber essa graça de Deus. E segundo, aqueles que estiverem vivos neste momento vão simplesmente ser elevados aos céus para o encontro com o Senhor. Então, esse é um consolo que a palavra de Deus nos deixa. Então, nossa, Jesus partiu, Jesus subiu aos céus, Jesus foi embora e nos deixou aqui. Não, mas ele não nos deixou. Primeiro, como o próprio Jesus disse, eu não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então, a presença dele continua conosco e continuou conosco em todos os lugares da terra. Segundo ponto, ele nos deixa essa certeza que ele vai voltar. Nossa, mas como é que eu vou saber se vai voltar ou não? Esses dois anjos dizem, olha, da mesma maneira que ele subiu, que é uma coisa difícil de se imaginar, como ele se elevou assim e foi para a eternidade, da mesma maneira ele vai voltar. Então a gente tem essa convicção, essa segurança de que ele vai voltar para nos buscar quando ele achar que assim que é o momento. Porque como já comentamos, ele não quer que nenhum se perca. Então, enquanto houver pessoas que ele queira alcançar, sejam pessoas que ainda faltam nascer, sejam pessoas que ainda faltam se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai dando chances a essas pessoas até completar o número daqueles que serão salvos. E aí, na segunda carta, o apóstolo Paulo comenta mais um pouco. No capítulo 1 ele diz, quando Jesus vier para ser glorificado em seus santos, e naquele dia se fazer admirável em todos os que creem, por isso que também sempre rogamos por vós, que nosso Deus vos faça dignos do chamamento. Então veja só, primeiro ele diz que ele vai vir para ser glorificado em nós. Ele diz, então, é por isso que eu tenho orado a Deus, pelo que? Pela sua prosperidade financeira, pelo seu sucesso amoroso. Não, a gente está falando de evangelho aqui. O apóstolo Paulo diz, por isso que eu sempre rogo por vós. Pelo que, apóstolo Paulo, você está orando por nós? E pelo que nós devemos orar uns pelos outros? Ele diz, eu tenho rogado por vós, que nosso Deus vos faça dignos do chamamento e cumpra todo bom desejo e a obra da fé com poder em seus corações. Então essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo. As pessoas serem dignas, estarem vivendo em conformidade com o Evangelho. Não, o Evangelho não sendo um mero conhecimento, ou clichês, ou palavras mágicas que as pessoas decoram e ficam repetindo. Ou então parecendo uma torcida de time, né? Não, meu time é Jesus, mas cadê a vivência? Cadê isso na prática? Cadê a pessoa ser digna do chamamento, da vocação? E ele continua, eu rogo para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Então o nome de Jesus tem que ser exaltado com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa vivência, com a nossa forma de tratar as pessoas, com a nossa forma de se comunicar. Tudo tem que exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas se sentirem bem conosco como elas se sentiam com Jesus. Porque, como o apóstolo Paulo ensina, nós agora somos o corpo de Cristo aqui na terra. Ele subiu, mas ficou o seu corpo representado por nós, aqueles que creem e aqueles que se entregam a essa ação do Espírito Santo de continuar manifestando Cristo na terra. Então, que a gente tenha essa perspectiva, esse coração de honrar ao Senhor, de viver o Evangelho, para que as pessoas conheçam o Evangelho, não porque estamos meramente falando ou porque estamos dizendo para as pessoas o que elas devem fazer. Não, elas aprenderam o Evangelho vendo nós fazendo, pelo exemplo. A pessoa está lendo a Bíblia, está ocorrendo a narrativa bíblica diante delas, enquanto elas nos veem, vivendo, tratando as pessoas, lidando com problemas, etc. E o último texto que eu quero citar, Apocalipse 1, verso 7, que diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra o verão. E assim será. Amém. Então vai ocorrer, queridos. Se você partir antes, você vai acordar já diante dessa glória de vê-lo, porque todo o olho o verá, e esse dia está chegando, que a gente tenha essa expectativa, que essas palavras possam consolar o seu coração e que possam te dar coragem, possam te dar força para continuar marchando na terra, continuar honrando essa vocação, esse chamado e continuar servindo a Deus. Apesar dos sabores, apesar do que vier a ocorrer nessa terra, que a gente não tire o olhar do nosso Deus que subiu aos céus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.